Você já se sentiu travando uma batalha sozinho? Como se suas orações batessem no teto e caíssem de volta? Já chegou ao ponto de perguntar se Deus realmente te ouve, se Ele se importa, ou se você fez algo tão sério que o fez desistir de você? Se a resposta for sim, esta mensagem é para você. Talvez agora mesmo você esteja atravessando o processo mais doloroso da sua vida. Talvez tenha orado, jejuado, clamado, insistido, e ainda assim a resposta pareça cada vez mais distante. E para piorar, enquanto você luta, vê outros alcançando justamente aquilo que você tem pedido a Deus há tanto tempo. Você ora por uma porta de trabalho e ela parece nunca se abrir. Você clama por um milagre na família e diante dos seus olhos a situação só piora. Então, uma pergunta dura invade a mente. Será que Deus me deixou? É verdade, é que milhares de pessoas fiéis vivem exatamente isso agora. Gente que ama a Deus, serve, contribui, ora e mesmo assim se vê à beira do desespero, porque o silêncio parece ser a única resposta. Mas e se o que você está enfrentando não for abandono? E se o que parece atraso for, na verdade, o método perfeito de Deus para te preparar para algo que você ainda não consegue imaginar? E se o silêncio não for indiferença, mas proteção? E se a demora não for um não, mas o tempo certo do céu? Hoje você vai perceber que há uma batalha invisível acontecendo a seu favor, mesmo quando tudo indica o contrário. Vai entender por que, às vezes, Deus permite processos longos e dolorosos e como isso pode ser a maior prova de que Ele não te esqueceu, mas está te amadurecendo para algo extraordinário. Me ajude a alcançar quem precisa dessa palavra. Escreva promessa nos comentários. Se você está atravessando um tempo difícil e precisa de fortalecimento, seu comentário pode ser a faísca que impede alguém de desistir. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora e ative as notificações para receber mensagens que sustentam a sua fé nos dias mais difíceis. No final deste vídeo, vamos fazer uma oração de fortalecimento e esperança. Fique comigo até o fim, a palavra que você precisa está chegando. Há um relato nas Escrituras que espelha o que muita gente vive hoje. Em 2 Reis, capítulo 6, o profeta Eliseu desperta e percebe que a cidade está cercada pelo exército sírio. Seu ajudante, ao olhar para fora, vê cavalaria, carros de guerra e uma multidão de soldados e entra em desespero. O que vamos fazer? Eliseu, porém, afirma que não há motivo para pânico, porque há mais a nosso favor do que contra nós. Em seguida, ele ora pedindo que Deus abra os olhos do servo para enxergar além do visível. E então, os olhos daquele jovem são abertos para a realidade espiritual. Os montes ao redor estavam tomados por cavalos e carros de fogo protegendo Eliseu. O que parecia derrota no terreno natural já estava resolvido no invisível. Talvez este seja exatamente o seu cenário. Hoje você enxerga apenas o que os olhos conseguem medir. Dívidas que apertam, diagnóstico que assusta, solidão que pesa, demora que desanima, portas que continuam fechadas, promessas que parecem vencidas. Mas existe uma dimensão espiritual que escapa à percepção natural. Quando Deus permite processos longos, não é porque lhe falte poder para resolver num instante, é porque Ele deseja produzir mais do que um alívio momentâneo. Ele quer gerar transformação permanente, preparar você por dentro e alinhar tudo por fora. Quando Deus permite um caminho longo e doloroso, não é por falta de poder para resolver num instante, é porque você precisa de algo maior do que um conserto rápido, precisa de uma transformação que permaneça. Ele não mira só o problema, ele prepara você por dentro para carregar a solução sem se destruir no processo. Pense, quantas pessoas você conhece que receberam algo grande antes de estarem prontas? Ganharam dinheiro e perderam tudo. Conseguiram o relacionamento e não souberam valorizar.
chegaram à posição e não tinham maturidade para se manter. Deus não quer isso para você. Esse período difícil é a academia da fé. Cada dificuldade é um exercício que fortalece músculos da alma que você nem sabia que existiam. Cada demora treina a paciência. Cada não lapida o caráter. Cada silêncio aprofunda a sua intimidade com Ele. As Escrituras contam sobre Ana, que orou por um filho durante anos. Chorava tanto que mal conseguia articular palavras, apenas movia os lábios em oração silenciosa, a ponto de ser mal interpretada no templo, mas aquela dor não era abandono, era preparo. E lembre, como declara o Salmo, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando, enfim, Ana recebeu Samuel, não o acolheu apenas como mãe. Recebeu como uma mulher moldada por Deus, pronta para dedicar o que mais amava ao propósito do Altíssimo. Ela o acolheu como mulher de Deus madura, tratada no secreto, pronta para consagrá-lo ao serviço do Senhor. A dor da espera a transformou em alguém capaz de devolver a Deus aquilo que mais amava. E Samuel não foi apenas um filho desejado, tornou-se um profeta que marcou o destino de uma nação inteira. A diferença entre quem desiste e quem permanece não está em viver sem dor, mas em entender que a dor pode ser sinal de que algo grande está sendo gerado no invisível. Assim como as contrações anunciam que a vida está para nascer, essas dores que você sente podem estar revelando que uma promessa está prestes a vir à luz na sua história. Deus não opera preso ao nosso relógio. Ele se move no tempo exato, no momento perfeito, quando todas as variáveis estão alinhadas. Quando a resposta chegar, você vai perceber. Se tivesse vindo antes, não seria tão completa, tão abençoada, tão transformadora como será agora. E há mais. Às vezes, a demora não é apenas sobre você, é sobre o cenário ao redor. Talvez a empresa onde você vai servir ainda nem exista. Talvez a pessoa com quem você vai se casar ainda esteja sendo moldada por Deus. Talvez portas e caminhos que você precisa percorrer ainda estejam sendo construídos nos bastidores. Enquanto isso, Ele prepara você por dentro e ajusta o mundo por fora, para que na hora certa tudo se encaixe sem te ferir e sem se perder. Talvez o milagre de que você precisa dependa de acontecimentos que ainda não chegaram. Deus enxerga o quadro completo, não apenas o momento presente. Ele sabe que entregar agora o que você quer pode prejudicar o que Ele deseja te dar lá na frente. Por isso, segura algumas bênçãos até que você esteja pronto para recebê-las sem se ferir. Há também uma realidade espiritual que poucos compreendem. Em certos momentos, o silêncio de Deus é a maior forma de proteção. Aquele que te guarda não cochila nem dorme. Ele vigia tua entrada e tua saída dia e noite. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer os que têm o coração íntegro diante dele. Isso significa que, mesmo quando Deus parece distante, Ele não tira os olhos de você nem por um segundo. Pense nisso. Se Ele respondesse antes de você estar forte o suficiente para administrar a resposta, isso te faria mal. Se abrisse a porta antes de você aprender as lições necessárias para permanecer do outro lado, você poderia perder o que recebeu. O silêncio de Deus não é frieza, é sabedoria. Não é abandono, é estratégia. Não é esquecimento, é o tempo perfeito do céu. Enquanto você ora e parece que nada acontece, Deus está em plena atividade, movendo pessoas, ajustando circunstâncias, preparando caminhos, destravando portas, tocando corações. Há conversas que você não ouve, alinhamentos que você não vê e favores sendo posicionados no lugar certo para, no momento exato, tudo convergir a seu favor. Há conversas acontecendo sobre você em lugares que você nem conhece. Há oportunidades sendo tecidas agora. Há pessoas intercedendo por você mesmo sem saber o seu nome. E há uma verdade escrita pelo próprio Deus.
Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Céu e terra podem passar, mas o que ele fala não perde a validade. Isso quer dizer que cada promessa que ele liberou sobre a sua vida tem destino certo. Aquilo que ele te revelou em oração, os sonhos que acendeu no seu coração, as visões que você recebeu, nada disso é descartável. O inimigo vai tentar sussurrar que você perdeu o momento, que já é tarde, que Deus mudou de ideia. Mas a verdade é outra. Aquele que prometeu é fiel e não muda. É impossível que ele minta. O que ele começou, ele aperfeiçoa. Entenda, sobreviver ao processo já faz parte da vitória. Cada dia em que você não desiste, você está vencendo. Cada oração feita no silêncio, mesmo sem enxergar resposta, você está vencendo. Cada vez que escolhe confiar em vez de reclamar, você está vencendo. Seu maior adversário agora não são as circunstâncias, é o desânimo. É a voz que tenta soprar no seu ouvido. Desiste, não vale a pena. Deus não vai responder. Essa voz não vem de Deus, vem de quem teme quem você vai se tornar quando sair desse processo. É por isso que os ataques se intensificam quando a resposta está perto. É por isso que as lutas aumentam na véspera da virada. É por isso que você se sente fraco justamente quando está mais próximo do milagre. É a última tentativa de te parar antes da linha de chegada. Mas guarde isto, você não avançou até aqui para desistir agora. Tudo o que você atravessou, cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada oração feita no limite, não foi em vão. Deus viu cada instante, recolheu cada lágrima e registrou cada clamor. A sua vitória não está atrasada, ela está no tempo exato. E quando chegar, você vai entender por que precisou esperar. Vai perceber que o tempo de espera foi tempo de preparo. Vai reconhecer que a demora foi misericórdia, não castigo. Agora me diga, o que mais tocou o seu coração hoje? Saber que Deus não te esqueceu? Compreender que o processo é preparação? Ou descobrir que existe uma guerra invisível sendo travada a seu favor? Escreva aqui nos comentários e compartilhe o que Deus ministrou ao seu coração. O seu testemunho pode ser exatamente a palavra que alguém precisa para não desistir. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão te sustentar nos dias difíceis. Envie para alguém que também precisa lembrar que não está sozinho na luta. Agora vamos orar juntos. Feche os olhos e repita comigo com fé. Senhor meu Deus, hoje me apresento a Ti com um coração que precisa de fortalecimento. Confesso que houve momentos em que pensei que Tu tinhas me esquecido. Momentos em que a dor foi tão grande que duvidei do Teu amor por mim. Mas hoje eu escolho crer que Tu estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Eu escolho crer que o Teu silêncio não é abandono, é sabedoria, não é indiferença, é cuidado no tempo perfeito. Eu escolho crer que a demora não é um não, é preparo. Senhor, fortalece a minha fé para resistir até o fim. Não me deixe desistir na beira da virada. Dá-me olhos espirituais para enxergar além do natural e perceber que há mais do Teu favor ao meu redor do que forças contra mim. Pai, coloco em Tuas mãos cada promessa que falaste sobre mim, cada sonho que acendeste no meu coração, cada visão que me confiaste. Confio que no tempo exato tudo se cumprirá de maneira perfeita. Arranca de mim o desânimo, a ansiedade e a pressa. Troca por Tua paz, Tua esperança e a certeza de que Tu jamais falhaste e não falharás comigo. Em nome de Jesus, eu creio. A minha vitória já foi decretada no invisível. Amém. Que Deus te abençoe profundamente e te sustente até que vejas cada promessa se tornar realidade. Lembra sempre, o que está sendo preparado no invisível é muito maior do que aquilo que parece se perder no visível. Até o próximo vídeo.